lembremos que Jesus disse a Bartimeu: vai em paz, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Não foi qualquer coisa que salvou Bartimeu. Jesus estava dizendo: tua fé foi capaz de assimilar o que eu te doei. Sua fé te fez uma pessoa receptiva. Então Jesus demonstra com essa fala que aquela cura não foi um prêmio por uma fé irrestrita. Não. Aquela cura foi sim resultado da confiança que Bartimeu tinha em Jesus. Isso quer dizer que nós também devemos confiar em todos os recursos que são trazidos para nós, que são trabalhados para nos favorecer. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que todos nós que estamos aqui nessa casa, submetidos à assistência espiritual, devemos cultivar essa fé. E esse cultivo, principalmente na segunda-feira, que é o dia da assistência espiritual com o passe que vocês recebem, esse preparo deve começar de manhã, na hora da prece. Esse preparo deve começar de manhã, na sua prece, na hora que você acorda, lembrando que você está sendo assistido espiritualmente e deve prosseguir durante todo o dia, procurando ter um dia mais calmo, sem muita agitação, sem discussões inúteis, sem irritações inúteis, fazendo uma alimentação mais leve, observando o horário inicial da reunião para participar da prece de abertura, cultivando o silêncio nos corredores durante o trabalho para evitar a conversa vazia ou para não trazer nenhum desequilíbrio. E na hora do passe, na frente do seu irmão, que vai te dedicar aqueles minutos de trabalho, você vai então elevar o seu pensamento a Deus. Porque quando fluem as nossas preces contritas, refluem do céu as bênçãos de Deus sobre nós. Então, aqui nessa figura, fica muito claro que nós vemos na primeira figura o médium recebendo lá as energias, o fluido, e aplicando no paciente. O paciente está absorvendo tudo. Enquanto na segunda figura, o médium aplica no paciente e ele rejeita. Então, olha ali, que o passe recebido com fé, a pessoa, o fluido irradia por todo o organismo dela. Enquanto a criatura descrente, ou seja, aquela que não tem fé, torna-se refratária à ação do passe. Ou seja, ela rejeita e aquilo ela não consegue assimilar. Foi o contrário de Bartimeu, né? Que assimilava tudo. Nós falamos, meus irmãos, que a fé religiosa é
crença, é o sentimento inato que o homem tem da existência de Deus, da sua trajetória evolutiva e a crença nos dogmas e princípios que as religiões adotam. E Kardec também nos disse sobre a condição da fé inabalável, que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então vocês devem estar perguntando assim, mas o que o Einstein está fazendo aí, né? Se a frase é de Kardec. É porque o Kardec nos fala da razão. Ele já estava falando que no futuro haveria um encontro da fé e a ciência. Quando ele dizia que a fé inabalável, a fé que vai perdurar, é aquela que encara a razão face a face em qualquer época. E o Einstein, ainda criança, na escola, um dia um professor desafiou os alunos falando sobre a obra de Deus. E ele perguntou para os alunos: Deus criou tudo que existe? E os meninos responderam: sim, criou. Então, se Deus criou tudo que existe, eu vou provar hoje para vocês que Deus criou o mal. Porque se Ele criou tudo que existe, Ele criou o mal. Então, Albert Einstein se levantou e falou: com licença, professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? E ele falou: pois não. E ele perguntou: o frio existe? Ora, menino, mas que pergunta é essa agora? É claro que o frio existe, você nunca sentiu frio? Ele falou: mas professor, segundo as leis da física, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. A escuridão existe, professor? E o professor respondeu: é claro que existe. Ele falou: não, o senhor está enganado. A escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. A luz nós podemos estudar, a escuridão não. Então, professor, assim como o frio e a escuridão não existem, o mal também não existe. O mal é a consequência da falta do amor de Deus no coração das criaturas. Então, o nosso cientista é o exemplo das palavras de Kardec. Era um exemplo de fé inabalável, que ele enfrentava a razão face a face, provando para o professor dele que Deus não criou o mal, mas que Deus existiu. Então, meus amigos, no aspecto religioso, como o Sr. Durais já disse, a fé pode ser cega e raciocinada. A fé cega, como ela aceita tudo sem questionar, sem exame, sem verificação, ela acaba se chocando com a evidência da razão a cada passo. E quando ela é levada ao exagero, ela cria o fanatismo. Agora, a fé sem razão é uma fé frágil, porque ela pode, a qualquer coisa, desmoronar. E se então ela é baseada em erro, ela vai se destruir por si só. Porque somente uma fé que é baseada na razão e na verdade, ela pode perdurar, porque ela não teme o progresso do conhecimento, o progresso da ciência, porque tudo de novo que vier vai só confirmar os seus princípios, jamais desmenti-los.